Bom, agora a gente vai falar sobre DNS. Nessa coleta de informações, DNS é muito importante para a gente, porque o DNS entrega muita informação. DNS é o serviço de resolução de nome. Então, por exemplo, eu tenho IP e tenho DNS. Imagina que chato você falar para o seu cliente, por exemplo, para acessar o google.com, ou em vez de você falar isso, né, na verdade, que é a facilidade que o DNS traz para a gente, você fala, acessa aí, 168, 100. 200, 245, por exemplo, um IP aleatório aqui sem citar empresa nem ninguém. Imagina que chato você ter que passar o IP para o cliente ou para qualquer outra pessoa que for acessar a sua plataforma. E por isso que o DNS veio para facilitar a nossa vida, para resolver o IP em nome. É muito mais fácil a gente gravar um nome do que gravar um IP, concorda? E aí que está o pulo do gato. Quando a gente vai fazer algum tipo de consulta DNS, tem DNS que está mal configurado, que entrega coisas demais para a gente. Por exemplo, às vezes a gente vai fazer um teste no site hackingbrasil.com, tá? E quando eu vou fazer um teste de DNS nesse site hackingbrasil.com, eu descubro que ele tem servidores de e-mail fora do Brasil, que ele tem um site hospedado em outro lugar. Daí eu começo a fechar um cerco no meu scanning, tá? Na minha parte de escaneamento, para conseguir fazer uma exploração dentro desses ativos, em cima desses ativos que eu consegui coletar no DNS. Vou te mostrar no nosso Termux como é que funciona. Bom, peguei o Termux aqui. Se eu der um NS Lookup, por exemplo, tá? Num site Zone Transfer, opa, .me, ele vai mostrar aqui o Zone Transfer e o endereço desse Zone Transfer, tá? Alguns sites te permitem conseguir pegar tudo que está escrito naquele Zone Transfer. Por exemplo, www.zonetransfer, mail.zonetransfer, tá? Ele te permite fazer isso tudo do seu telefone, cara. Você consegue fazer isso do Kali, se você tiver com a transferência de zona habilitada, o que é um erro de configuração, tá? A transferência de zona sim tem que estar habilitada, mas entre dois dispositivos que se conheçam. Então tem o servidor de DNS1 e servidor de DNS2, tá? De name server DNS. Esses dois podem fazer transferência de zona entre si, porque eles se conhecem. Mas eu não posso deixar liberado para o mundo inteiro, porque eu posso subir um servidor de DNS aqui na minha casa e conseguir fazer a transferência de zona, por exemplo, do Zone Transfer, para dentro do meu servidor. Então eu vou descobrir tudo quanto é URL que tem hospedado para aquele domínio ali, tá? O zonetransfer.me é um site que a gente pode fazer isso nele, ele é feito para a gente fazer transferência de zona, testar, e por isso que a gente está utilizando aqui. Mas a transferência de zona a gente vai falar no final desse vídeo aqui. Eu vou te mostrar na tela do computador de novo, porque fica mais fácil de eu te mostrar, mas eu vou te mostrar alguns sites que te ajudam na coleta de informação do DNS, tá? Vou trocar a tela aí. Bom, essa primeira tela aí é a tela do Google Admin Toolbox, tá? Ele é praticamente a ferramenta que roda aqui no nosso telefone, que é o DIG, que é o Termux, e a gente consegue fazer as consultas, tá? A consulta de registro A é a normal, é que transforma IP em endereço DNS, AA IPv6 em endereço DNS, tá? E tem algumas que a gente tem que prestar atenção, por exemplo, MX. MX é o DNS de e-mail. Então ele serve muito para a gente quando a gente, por exemplo, quer descobrir, sei lá, eu tenho uma conta de e-mail aqui dessa empresa que eu consegui, sei lá, na Deep Web, numa lista qualquer, e eu preciso acessar esse e-mail de alguma forma. Só que eu não sei a URL do webmail dessas pessoas. Se eu conseguir ir lá no DIG, fazer um MX e trazer aqui para a gente consegue ver isso aqui, ó. Tá hospedado no Google, então se eu botar gmail lá.com, vai, tá? Às vezes está escrito aqui webmail.zonetransfer e a gente consegue, a partir disso daqui, entrar no webmail se a gente tiver a conta. Isso sendo que no nosso pentest não foi nem passado a URL desse e-mail. Então, por isso que eu estou falando, o DNS ele entrega informação demais, tá? Tem essa parte do NS também, e o NS, ele é o cara que vai entregar pra gente, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui. Opa! É o cara que vai entregar pra gente o que
a gente precisa, tá? Então ele está falando aqui, ó, o Zone Transfer responde ao NSZTM2, responde ao NSZTM1, digi.ninja. Então, se a gente pegar isso daqui e fazer a transferência de zona, a gente vai conseguir tranquilamente acessar todos os registros desse zonetransfer.me aqui, tá? Vamos para o segundo site aqui. O segundo site ele faz a mesma coisa, ele faz uma checagem de DNS. É praticamente a mesma coisa que eu mostrei lá para vocês, mas como eu sempre digo, é bom sempre ter 2 sites na manga para a gente conseguir fazer um pen teste e conseguir entregar mais informações do que a gente entregaria só com uma só. Bom, já deixei a tela bem grande aí do Termux para vocês darem uma olhada e é interessante vocês prestarem bastante atenção nisso, tá? Eu tirei minha cara justamente por isso. Não sei se vocês lembram, vamos trocar aqui, ó, PC. Não sei se vocês lembram, quando a gente mostrou lá as ferramentas, tá? Aqui online, a gente mostrou isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, tá? Então, são servidores de DNS do zonetransfer.me, beleza? Aqui também, NSTM2.digi.ninja, beleza? Então, isso daqui vai ser crucial para a gente conseguir fazer a transferência de zona, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer com a transferência de zona? O Dig é um cara que tem bastante coisa, então se você quiser aprender um pouco sobre ele, é só você dar um man aí ou um "-h", que vai mostrar todas as opções dele. Só que as opções a opção que a gente vai utilizar hoje é a opção do AXFR, que vai fazer essa função de transferência de zona para a gente, tá? Então vamos lá. Dig AXFR. Qual o nosso domínio lá que a gente quer ver o que tem de apontamento para ele? Então vamos lá, zonetransfer.me. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai digitar @NSZTM1 ou TM2.digi.ninja. Por quê? A gente está fazendo uma transferência de zona entre os servidores de DNS do ZoneTransfer. Então a gente escolheu essa informação lá no na nossa ferramenta, no website, e trouxe para cá, tá? Dei um Enter aqui, olha só que interessante. Por isso que eu queria deixar bem grandinho para vocês verem, porque ele traz muita informação, então vai ser meio difícil de vocês lerem aí. Pode ver aqui, ó, cmd exec zonetransfer.me. Vou mostrar para vocês aí na tela. Ó, cmd exec, tá? É um txt. Então, deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Por exemplo, eu consegui descobrir... Cadê? Ó, cadê? Aqui, International, tá aqui embaixo. International, por exemplo, é outro servidor de DNS que eu consegui descobrir aqui, tá? Então, nisso, eu já consigo descobrir outra ferramenta em que eu possa fazer um pen test e consiga tirar algum bom proveito disso, tá? O Dig ele é muito importante, as ferramentas de coleta de DNS são muito importantes para a gente conseguir ter um pen test decente, tá? Então, eu recomendo muito que vocês sempre sigam esses passos de escanear primeiro, para depois ver o que pode ser vulnerável, para depois explorar. É muito importante a gente ter todas essas etapas bem mapeadas para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, eu anotei lá o servidor de DNS. Lá no começo, quando eu joguei no site, ele me mostrou o servidor de DNS, eu anotei. E agora eu consegui usar aqui no Dig o servidor de DNS e fiz uma transferência de zona, tá? Eu poderia simplesmente anotar esse home.zonetransfer aqui e trazer ele para o meu relatório, tá? Para eu testar posteriormente, eu não preciso testar agora. Então é sempre bom a gente sempre estar anotando tudo que a gente testa. Por isso que a fase de escaneamento é uma fase muito importante. Sem ela, a gente não consegue fazer um bom pen test, um bom ataque, tá? Não é sair atacando que você não vai conseguir nada com isso, beleza?